Eu tenho lido, né, esse livro, acho que todo cristão, em alguma vez na sua vida, já leu esse livro e não ficou impactado, né, com a história, com os momentos de lutas dele. Então, Jó 27:6, vou ler na versão VRC. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Pode se assentar, irmãos. É um livro muito edificante, principalmente porque quem de nós não passamos por lutas no decorrer da nossa vida, né? Todos nós. Uns muito mais, outros menos, mas todo cristão passa por dificuldade, passa por lutas, e muitas terríveis, como as de Jó. E fazer um resumo bem rapidinho a respeito da vida de Jó. Era um homem muito conhecido, tinha muitas posses, e um dia o inimigo veio falar com Deus sobre a vida de Jó. Aliás, Deus, né, falando com ele, você viu o meu servo Jó? Como ele é justo, íntegro, temente a Deus. E o inimigo fala, tá certo, ele é justo, ele é íntegro, porque o Senhor o abençoa. O Senhor dá tudo a ele. Então, ele não tem falta de nada. E o Senhor ali permite que ele perca tudo. Perca os seus filhos, seus 10 filhos, perca suas posses, perca sua saúde, a sua honra. A sua esposa pede para ele amaldiçoar Deus e morrer. E ele fala, como eu poderia largar esse Deus? Ele nos dá as coisas boas, por que não daria as coisas ruins também? E ali começa a trajetória, né, da sua vida, dos seus lamentos, do seu sofrimento. E eu acho que assim que eu me lembre, acho que tem 2 homens que sofreram muito na Bíblia, acho que foi Jó e Paulo. E quando estamos lendo, estamos pensando na nossa própria vida. Qual de nós, né, aguentaríamos todo esse sofrimento? Né, se perdemos um filho, como sofre, né, quem perde um filho. Imagina perder os seus 10, perder os bens, perder a saúde, perder tudo. Então é algo assim tremendo para pensarmos, né, na nossa própria vida também, quando nos lamentamos às vezes por algumas coisas. Então, quando você tiver a oportunidade, você lê novamente o livro de Jó para te dar um ânimo, né, te dar força, te dar um vigor. Então, veremos sobre este homem, o homem de Deus, cheio de muitas convicções. E aqui no 27, Jó estava em sua defesa, porque os seus amigos estavam questionando ele, por que ele estava sofrendo, por que ele estava padecendo por tudo aquilo. E questionavam ele que ele tinha alguma coisa, tinha pecado escondido que ele não confessava. E aqui Jó, ele vem em sua defesa, né, pela sua integridade. E é um fato que todos nós somos pecadores. E constantemente precisamos de arrependimento. Mas existe uma grande diferença entre cometer erro e amar o pecado. Então, o que ele estava fazendo aqui era defendendo que ele não amava o pecado. Não que ele não estava praticando, ao ponto de estar recebendo essa justa retribuição. Porque é assim, muitas vezes, a maioria das igrejas, quando alguém vem para o Senhor, vem que a sua vida vai ficar tudo bem, agora vai ser a melhor vida que você poderá ter.
E não é uma verdade. Aí sim vamos ter lutas. Vamos estar passando pelo processo da purificação, né? De conhecer realmente Deus, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Então, era isso que Jó estava tentando defender, que ele não estava passando por causa... Tudo que ele estava passando não era porque ele estava pecando. Tinha um mistério em tudo aquilo que ele mesmo não sabia, mas que ele acreditava que Deus não estava oculto aquilo tudo. E que o Senhor ainda, né, estava olhando por ele. Então, em primeiro lugar, nos conhecer. Se é assim que podemos dizer, né? Conhecer as nossas fraquezas, nossas virtudes, nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Às vezes, né, algum tempo atrás, alguém questionou o pastor, por que, pastor, que tem pessoas que convertem e continuam praticando determinado pecado? E o pastor tem nos ensinado que nós, na queda, nós fomos manchados todos por iguais. Todos nós fomos manchados da mesma forma. E uns foi manchado mais do que o outro. Então, tem coisas em nós que é muito mais difícil, né, abandonarmos. Uns têm dificuldade com a mentira, né, por exemplo. É mais difícil para ele largar esse hábito. Não é impossível, mas é uma área onde ele foi mais manchado na sua vida. Né? Então, quando nós conhecemos bem a nós, evitamos aquilo que nos tenta e nos põe em risco o nosso relacionamento com Deus. E temos aprendido também, nas terça-feira, sobre a tentação. E o pastor tem nos ensinado, somente lá em Tiago, que nós caímos pela nossa própria cobiça. Por muitas vezes nós colocamos culpa no inimigo, né, no diabo, no próprio Deus, na própria circunstância. Mas aquilo que está dentro de mim é onde eu caio. Então, ele tem nos ensinado a evitarmos, né, ambientes que são favoráveis a esse lugar que eu tenho mais dificuldade. Se é a dificuldade que eu tenho de calar a minha língua, de falar fofoca, falar mal do meu esposo, então eu devo evitar esses lugares, para que assim eu não caia aquilo que já está dentro de mim, o meu próprio desejo. Então, que eu não venha culpar alguém por isso, mas sim aquilo que já existe dentro da minha própria. E Jó sabia, né? Jó sabia quem ele era, porque o próprio Deus já tinha falado para Satanás quem ele era. Que ele era justo, que ele era íntegro, que ele era temente a ele. Então, isso te dava, Jó, uma certeza do que ele estava falando, né? Que manteria sua justiça, se apegaria a ela, não largaria, não se reprovará o meu coração em toda a minha vida. E, em segundo lugar, tem um procedimento reto. Ele tinha certeza que não tinha, né, nada. Porque as tribulações e as adversidades, o sofrimento, ele faz parte do nosso viver quanto cristão. E ele vem para nos aperfeiçoar, não para nos punir. Por muitas vezes as pessoas acham que se eu estou sofrendo, é porque eu mereço. Realmente eu mereço mesmo. Mas ou porque eu tenho alguma coisa realmente escondido. E Jó estava sendo julgado por isso. Mas Jó entendia de outra forma. Ele entendia que o sofrimento estava sendo para aperfeiçoar a própria vida. Não como uma forma de punição. E que, né, ainda assim, eu penso, irmãos, que por mais difícil que o nosso sofrimento seja, mas ele ainda é amparado pelo Senhor. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que nos ajuda na nossa caminhada, que se nós não tivéssemos o Senhor, muitas outras coisas terríveis poderiam acontecer conosco. Então, louvado seja Deus, porque nós temos um Deus a quem nós cremos. E Jó tinha essa convicção, Jó tinha essa certeza, esse Deus que ele servia. Né? E Paulo também é um dos personagens onde
se passou por muitas dificuldades, né? Passou pela beira da morte, deixaram marcas em seu corpo. E ele, vamos abrir lá em 2 Coríntios 4:17, por favor, irmãos. Que ele fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. E é maravilhoso saber que a vida de Paulo, por mais difícil que estava, e a vida de Jó ainda conseguia falar, né, lá em Jó 19:25, ele fala assim que, pois eu sei que o meu Redentor vive. Isso é maravilhoso, né, olhar para a vida desses homens e mulheres que passaram por sofrimento. E Paulo ainda fala que é um momento leve. Produz para nós um peso eterno de glória. Olha que maravilhoso tudo isso. Então, em todo lugar, o ser humano há necessidade de apegar-se a algo que lhe dê, de alguma forma, né, segurança ou sentido para a sua vida. A irmã Leandra falou sobre isso aqui, né, sobre o sentido da vida. As pessoas hoje têm buscado em várias coisas, né, nos seus próprios achômetros, nos seus bens, na sua glória, tudo aquilo que dá segurança. Mas Jó tinha algo em que se apegar. E ele mesmo disse que se apegaria à justiça de Deus. Ele decidiu se apegar a essa justiça. Não olhar para todo aquele sofrimento. Irmãos, no mundo vivemos, nós também temos se apegado a muitas coisas, né? As superstições, a vício, aquilo que te dá a segurança, o seu carro, a sua conquista, né, de uma casa própria, e várias coisas, seu dinheiro, e toda sorte de coisas que julgamos importantes nas nossas vidas. Porém, não estamos apegados, importante para nossas vidas, porém, não estamos apegados à justiça de Deus. Apresenta a sua palavra, justiça, esta que conduzirá a viver uma vida nova. Essa justiça é Jesus, que, como justo que é, pelo poder do seu sangue, liberta, transforma o homem para uma nova vida com Deus. Então, no entanto, quando Jó se refere a essa justiça, ele declara como algo dele, né, de sua posse. Porque ele falou que a minha justiça me apegarei. Porque ele não estava dizendo dele próprio. Era a justiça de Deus, que ele tomou posse dela. E agora se tornava que a justiça dele, que seja algo que agora fazia parte da sua vida. Amados, podemos ser estranhos dizer isso, mas sabemos que o homem é imperfeito, né? Todos temos pecados, falhas, mas quando recebemos Jesus, o poder do seu sangue que nos lava, nos purifica de todo pecado, passamos a ter uma verdadeira justiça. Por isso podemos dizer, a minha justiça me apegarei, porque Jesus é a nossa justiça. Ele nos pertence e a nós passamos a pertencer a Ele. Amém? Cantares 6:3 fala que é um poema lindo, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E isso é maravilhoso, né? Sabermos que nós temos um dono e Ele é o nosso. Então, eu queria pontuar, separei em 4 partes esse versículo. E a primeira eu queria destacar, a minha justiça me apegarei. Nós estamos apegados a Jesus, unidos àquele que morreu numa cruz, mas ressuscitou dentro dos mortos, que vive, que reina em nossos corações. Em Romanos 8:35 ao 39, ele fala, né, eu acho incrível esse versículo, vários eles, né? Fala das tribulações,
O que poderia nos separar do amor de Deus? Se é que isso seria possível, e não é. Glória a Deus por isso. Então, olhando por todo o contexto da história de Jó, né, que pelo a percas de tudo, né, e ele fala que em Romanos 8:35, o que poderia nos separar do amor de Cristo? Né, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Jó estava passando por tudo isso. Né, pela nudez, pela falta de... Não tinha saúde, não tinha bens, não tinha filhos. A sua família estava... ele estava só, na verdade. Então, a resposta para todas as nossas indagações é que nada poderia, nada pode nos separar do amor de Deus. E Jó tinha essa certeza no seu coração, que nada poderia separar. Nada do seu sofrimento podia separar. E a segunda parte, e não alargarei. O fiel jamais troca Jesus pelas coisas do mundo. Aquele que foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, ele não faz essa troca. Porque o mundo não tem nada para oferecer. Que o Senhor é o que supre todas as nossas necessidades. É o Senhor que supre todas as nossas carências, todos os nossos questionamentos, que não são poucos, né? Mas é Ele. E eu não largaria, por nada. Porque a sua alma está apegada àquele que lhe faz conhecer a verdadeira justiça, que tirou os nossos corações do pavor da condenação eterna. Irmão, quando eu li isso aqui, fiquei pensando, quando nós olhamos para nós quanto o mundo, quando nós estávamos nesse mundo, e hoje nós estamos do outro lado, e ficamos, Senhor, obrigado porque o Senhor tirou realmente aquele pavor que existia, né, dentro do meu coração, dentro da minha alma. Hoje eu posso andar tranquilamente e saber para quem eu vou. Saber quem é que me salvou. Dar esse crédito todo a Ele. Né, porque Ele colocou em nós uma viva esperança. Hoje, se temos esperança, se damos esperança para alguém, é porque Ele já fez isso em nós. A igreja está peregrinando, né, por este mundo, mas ela está apegada aos valores da eternidade. E só alcançará essa eternidade aqueles que não largarem essa justiça, que não despreza, aqueles que não desprezam a justiça de Jesus, o sacrifício de Jesus, que valoriza a salvação em Cristo Jesus. Terceiro ponto do versículo: não me reprovará o meu coração. O homem que tem o poder do sangue de Jesus agindo em sua vida está seguro quanto a essa aprovação. Ele sabe quem ele é e sabe quem Cristo é na vida dele. Então, quando o crente valoriza esse sacrifício, né, está valorizando o projeto do Pai estabelecido na eternidade. Portanto, quando se fala em aprovação, isso nos remete a algo que nos traz satisfação, alegria ao nosso coração. Significa que fomos aceitos nessa família de Cristo. E que hoje vivemos de uma outra forma, totalmente contrário daquilo que um dia vivemos. E todos os homens estão sujeitos, tanto um quanto o outro, né? Mas nós decidimos por estar aceitando esse sacrifício de Jesus. E em quarto lugar, em toda a minha vida. A vida do homem tem duas etapas, né? Quando nós não conhecemos e quando passamos a conhecer. E eu lembrei-me de qual o tempo, quando nós estávamos estudando Ordem de Saludes, logo no começo o pastor sempre falava assim, começou perguntando quem lembrava do tempo da sua, quando foi que você se converteu.
E eu fiquei pensando muito tempo, quando foi esse dia, esse compromisso que eu fiz com o Senhor? E não trazia memória, porque eu não entendia, mas eu também não dava crédito, porque toda vez que chamava, quer aceitar Jesus, eu ia lá à frente. Então, eu aceitava Jesus várias vezes, e achava que eu que aceitava. E um dia eu estava dormindo, e o Senhor me acordou no meio da noite, e me levou há mais ou menos 19, 20 anos, nesse tempo. Eu estava sentada em um banco de uma praça, e aquele dia eu não entrei em nenhuma festa. E aquele dia eu, por algum motivo que eu não entendia, eu sentada naquele lugar e Deus me mostrou aquele dia que foi justamente aquele dia que eu fui alcançado. Como Efésios 2:1 fala que eu estava morto e o Senhor me ressuscitou. E a partir daquele dia, eu sentado naquela praça, eu comecei a observar tudo aquilo, pensando, que vida inútil. E eu estou no meio dela. O que essas pessoas estão buscando? Só que eu não entendia tudo aquilo, aquele processo que eu estava vivendo. E Deus me mostrou que foi justamente aquele dia que Ele me trouxe. E a partir daquele dia, tudo se transformou. O meu casamento foi restaurado, a vida dos meus filhos foi transformada, porque o Senhor teve misericórdia. E aqui, que em toda a minha vida, fala através da palavra, Ele foi esse marco na minha história. A valorização que eu tenho hoje pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus, é porque Ele me mostrou que eu estava num lugar que era impossível. Eu não estava dentro de uma igreja ouvindo a palavra, eu estava no mundo, literalmente no mundo, sentado, observando tudo aquilo. E como eu poderia observar que aquilo era tudo inútil? Que aquela vida era inútil, se não fosse o Senhor. E eu fiquei assim feliz, porque eu falei, Deus, obrigado, porque eu tenho um marco na minha história, onde o Senhor fez a transformação da minha vida, da minha família. E por isso que eu valorizo, por isso que eu olho para o Senhor e falo, Senhor, para quem eu irei? Se só o Senhor tem vida eterna, para que eu vou buscar outras coisas? Se não tem preenchimento, eu já sei que não tem preenchimento. O Senhor me mostrou claramente isso. E isso foi maravilhoso, saber que Deus, acreditamos fielmente nisso, que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam, segundo o seu chamado, segundo o seu decreto, segundo o que Ele nos predestinou. E eu entendi isso, não faz muito tempo, que Ele me predestinou para essa vida de irmandade, para essa vida de Cristo, para essa vida estar buscando a cada dia, mesmo nas dificuldades, com as nossas limitações, porque Ele nos justificou, Ele mesmo irá nos gloriar. Glória a Deus por isso. E estamos nos apegando a essa justiça de Cristo. E ela tem que se tornar a coisa mais importante das nossas vidas. Agora, para os reprovados, isso não importa. Eles não dão crédito a essas coisas. Eles não dão valor para isso. Porque eles já são reprovados. Mas nós que fomos aprovados pelo Senhor, isso sim, tem valor para o Senhor. Por isso temos nos apegado e determinado que isso, que a justiça, vindo depois a largá-la, abandoná-la, mas há aqueles que estão firmes e apegados nessa justiça. Os que assim têm procedido estão dispostos a completar e concluir a sua jornada, dizendo, não me reprovará o meu coração em toda a minha vida, que um dia se findará aqui nesse mundo, mas terá continuidade, sabe onde? Na eternidade. Esse não é o tempo nosso aqui nessa terra, ela é apenas um começo daquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas.
E concluindo esse tempo, queria deixar uma reflexão, um tempo para nós pensarmos, irmãos. O que você está apegado? Porque eu já fiz essa pergunta para mim. O que você está apegado? Na sua condição financeira, na sua estabilidade, em família? O que você tem se apegado? Os bens deste mundo, que vai ficar tudo, que não serve para nada, não serve para nós usufruirmos enquanto estamos aqui na terra, mas desse não é o valor. Esse não é o maior valor. O valor está na eternidade. Essa certeza da eternidade. Como está escrito em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É maravilhoso isso, né, irmãos? E o Senhor tem amor pelos seus escolhidos. Não é o nosso tipo de amor que nós temos para oferecer. Um dia eu amo, outro dia eu não amo mais. Se alguém faz alguma raiva para nós, já não amo mais essa pessoa. Mas Ele nos ama com seu amor eterno. E por nos amar, as nossas vidas tem dado a conhecer a sua justiça na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que tem para nós uma vida eterna. Então, irmãos, se apeguem a essa justiça de Deus. Se apegue a Jesus e Ele te conduzirá a uma vida eterna. Que Deus seja louvado. Que o Senhor nos ajude a viver essa fidelidade, viver essa justiça dEle. E declarar, como Jó, em meio às suas lamúrias, no meio do seu sofrimento, ele declarou que o Redentor, mesmo não conhecendo Jesus, nem sabendo dessa promessa, mas ele já declarava que o Redentor, o meu Redentor vive. Que o Senhor possa ser louvado através das nossas vidas, né, e que Deus possa nos ajudar a viver essa integridade que Jó declarou na sua vida, na sua palavra, nos deixou aqui como um marco para nós entendermos que tudo que passamos aqui não é como punição que o Senhor nos permite, mas é para aperfeiçoarmos Ele, para a glória dEle, para vivermos a eternidade. E que o Senhor nos ajude a cada dia, né, nos dando a graça e o favor dEle, para que, quando estivermos passando pelas lutas, lembramos que o Senhor é o que nos ajuda, é o que nos sustenta, é o que nos capacita. E como Paulo falou, é leve e momentâneo. É difícil, né? Paulo passou por tantas coisas, dizer que era leve e momentâneo, então imagina nós. Mas eu sei que é o Senhor que nos dá essa tranquilidade, essa paz e essa certeza. Para quem iremos? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Que o Senhor nos ensine a viver dependente dEle a cada dia. Deus abençoe, meus queridos.